Olá, seja bem-vindo, bem-vindo a um ano novo. Feliz ano novo para você, para sua família. Bem-vindo ou bem-vinda a uma nova lição da Escola Sabatina. Nesse trimestre vamos estudar um pouquinho sobre o profeta Isaías. São 66 capítulos maravilhosos dentro das Escrituras Sagradas. Eu começo dizendo que Isaías é um profeta especial, como são todos os profetas, mas a mensagem de Isaías é diferenciada porque ele trabalha com vários reis, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias. Ele retrata um pouco desta experiência como profeta junto a estes reis de Judá. Na verdade, Isaías é também chamado de o profeta evangélico, porque em Isaías a figura do Messias, a figura de Jesus, o Cristo, o Salvador, ela aparece, ela se desenha muito tempo antes de Jesus vir e nascer da Virgem Maria, lá em Belém, aqui nesse mundo. Então, Isaías é o profeta evangélico, mas ele também é o profeta da esperança. Na própria estrutura do seu livro, nós percebemos isso. Do capítulo 1 ao capítulo 40, nós temos o que chamamos de primeira parte de Isaías. E nessa primeira parte, ele faz denúncias sobre os pecados de Judá, de Israel, faz denúncias sobre os pecados de Babilônia, da Assíria especialmente, e de outras nações que conspiravam contra o povo de Deus. Porém, quando você toma do capítulo 40 até o 66, que constitui a segunda parte de Isaías, você percebe que o tom é diferente. Agora ele passa a falar não de ameaças e juízos e denúncias, mas ele passa a enfatizar o consolo, a esperança, a restauração do povo. Tanto é que ele culmina no capítulo 66, e você deve estar lembrado disso, nos versos 22 e 23, falando do novo céu e da nova terra, que naquele momento de Isaías referia-se ao povo de Judá voltando para a terra prometida e tendo uma terra totalmente próspera no sentido material, no sentido espiritual, no sentido de saúde, e então o povo teria um novo céu e uma nova terra. Mas essa promessa transcende, e ela chega até o Apocalipse, quando nós temos realmente o novo céu e a nova terra aqui criados por Deus, não é? Numa prova de que o mal vai passar e nós teremos uma nova ordem de coisas. Bem, mas sobre isso nós vamos voltar, em algum momento da lição, vamos voltar a discutir o porquê disso e como isso transcorre dentro do livro de Isaías. A verdade é que nós estamos diante de uma estupenda mensagem de juízo, mas ao mesmo tempo de fé, de esperança, de salvação, de restauração, tão importantes para Isaías como importantes para os dias que nós estamos vivendo nesse mundo. E na lição número 1, eu coloquei dois subtítulos, ou dois blocos, né? A lição 1 fala de crise de identidade. O que estamos analisando nesta lição, né? A condição de Judá no tempo de Isaías e a obra de Deus em restaurar o seu povo. De alguma forma, a lição 1 é uma espécie de mostruário do que vai acontecer nos demais capítulos. Ela está baseada no capítulo 1, e então ali você tem em miniatura o que vai acontecer nos demais capítulos. Juízo e salvação, juízo e restauração, né? O que vem pela frente. Então, nos dois blocos, o primeiro eu coloquei falta de identidade, no segundo eu coloquei sobra de esperança. Então vamos analisar o número 1, que vai aparecer na sua tela, falta de identidade. Ao se identificar como profeta, né, que ministrou, como eu já disse, em 4 reinos de Judá, o reino de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, durante muitos anos Isaías profetizou, o profeta também fala que, embora ele tenha identidade, o seu povo, o povo de Deus, não tem identidade. E ele cita, no capítulo 1, no verso 3, um verso muito conhecido, né? Ele diz assim, esse verso: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento e meu povo não entende. Em Isaías 1, então, aparece uma lista de pecados que mostram a falta de identidade do povo para com Deus.
E é um verso também muito interessante, esse do verso 6. Capítulo 1, verso 6 de Isaías diz assim: desde a planta do pé até o alto da cabeça não há nele coisa sã. Ou seja, o povo estava realmente imerso no pecado. E que pecados eram estes, né? Corrupção era um deles, né? Ritualismo vazio, especialmente, Isaías bate muito nessa questão do formalismo religioso, mas sem essência, né? Havia também opressão aos órfãos, às viúvas, havia uma série de injustiças, e numa alusão a estas injustiças e ao ritualismo podre deles, se diz que eles estavam com as mãos cheias de sangue, né? Eles ofereciam sacrifícios de sangue que, na verdade, também não eram acompanhados de fidelidade e boas obras, né? E em não havendo conversão, Deus diz: voltarei contra ti a minha mão. E foi o que de fato aconteceu, né? Tanto Israel foi levado cativo para a Síria, quanto o reino do sul, Judá, onde Isaías falou, era dessa região, eles também foram levados para a Babilônia em 605. Então, aí, no capítulo 1, já transparece uma indicação de juízo sobre o povo de Deus e sobre outras nações também. Por outro lado, além da ameaça de juízo, Isaías, no livro todo e no capítulo 1 também, passa a ideia de que Deus está disposto a salvar aqueles que se arrependerem e trabalhar com o remanescente, com a parte do seu povo que se converter. E então nós temos o segundo bloco da nossa lição, que eu chamaria de sobra de esperança. Há falta de identidade por causa dos pecados, mas há sobra de esperança por causa das promessas de Deus. Então, apesar dessa ameaça de juízo, há uma promessa de esperança. Deus faz um desafio. E você conhece muito bem esse desafio de Isaías 1,18. Esse é um versículo que nós usamos muito em sermões, em pregações, especialmente evangelísticas. Eu lembro que usamos muito isso na Semana Santa, né? O texto de Isaías 1,18, Deus faz um convite e, ao mesmo tempo, faz um desafio ao povo. Ele diz assim: vinde então e argui-me, ou seja, vamos conversar, vamos dialogar. Diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã, né? Escarlata aqui é vermelho, né? O vermelho simboliza o sangue, né? E esse pecado vermelho deles simbolizava o sangue derramado de inocentes injustiçados por eles, né? Por outro lado, aqui, em outras partes da Bíblia, o branco representa a pureza, que pela graça de Deus nós podemos atingir, e eles também podiam atingir, né? Então você percebe que Deus está fazendo um desafio para eles. Porque, na verdade, Judá, né, era uma vinha, que ao invés de uvas doces, ou seja, bons frutos, boas obras, segundo Isaías 5, de 1 a 7, estava produzindo uvas amargas, ou seja, más obras, coisas ruins, né? E eles tinham dois caminhos agora, né? O Isaías 1,19, continuando aquele verso 18, ele diz assim: se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Ou seja, é sempre assim. Deus manda os seus juízos, faz as suas ameaças aos pecadores não arrependidos, para que se arrependam, mas ao mesmo tempo ele diz: se você quer, eu vou te perdoar, eu vou te restaurar, eu vou te sarar. Assim acontecia individualmente, e ainda acontece, e assim aconteceu na época de Isaías com o próprio povo, que era adotado por Deus, né? E agora ele diz assim: mas se você recusar, né, diz o verso 20, né, se você for rebelde, vocês serão devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Ou seja, nós temos aqui claramente a mensagem bíblica: juízo e salvação. Pode ser juízo e salvação ao mesmo tempo, quando nós aceitamos, o juízo é ao nosso favor, quando aceitamos a Cristo e ao Evangelho e a palavra de Deus. Agora, pode ser juízo e perdição, porque nós não aceitamos, ou juízo e condenação. São opções que nós temos, nós é que decidimos, né? Para a gente concluir, seria interessante você trabalhar um pouquinho aquela parábola da vinha de Isaías capítulo 5. Jesus tomou essa parábola e ele adaptou essa parábola, expandiu e aplicou essa parábola.
E ele falou do dono da vinha nos seguintes termos: um dono de vinha, né, arrendou, né, para várias pessoas, e no tempo de colher os frutos, ele mandou seus servos para receber a parte do arrendamento, né, receber a sua parte. Só que os arrendatários, eles mataram os servos. Depois, ele mandou o seu próprio filho para receber a sua parte. E eles fizeram a mesma coisa, eles mataram o filho do dono. O que essa parábola que Jesus contou, adaptando Isaías 5, tem de lições para nós hoje, que somos aquinhoados, né, abençoados com a mensagem de salvação? O que estamos fazendo com essa mensagem de salvação? Logicamente, aqui é muito claro essa questão que Jesus contou. O dono da vinha é Deus, né? Os servos são os profetas, e o filho é o próprio Jesus, que foi morto pelos judeus que não o aceitaram. Agora, que lições nós tiramos para a nossa vida dessa história hoje? Pense um pouquinho sobre isso. Na semana que vem a gente volta com um pouquinho mais de Isaías. Cada semana estaremos avançando nesse profeta maravilhoso dentro da palavra de Deus. Que Deus abençoe. Até lá.